Do Evangelho de João, no capítulo 3, do verso 3 ao 6, a gente vê uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Jesus fala assim para Nicodemos acerca da necessidade de nascer de novo para a salvação da alma. Jesus fala: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos pergunta para Jesus: mas como pode um homem sendo velho voltar ao ventre da mãe e nascer de novo? Jesus fala: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. O que nasce da carne é o nascimento de todo ser humano. Para nascermos, é necessário a união, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Nascer da carne é o nascimento natural nosso. É isso, nascer da carne. E haverá um dia, quando tiver, não uma criança que não tem conhecimento do bem e do mal, né? Mas quando tiver uma idade que tenha esse conhecimento da palavra, que sabe discernir as coisas espirituais, de tomar uma decisão, se quer servir a Deus ou não. Então a gente vai falar um pouco, alguns versos eu separei. Nós vamos falar sobre a água e o Espírito. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 4, a partir do verso 9, nós vamos ver o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. Os judeus e os samaritanos não se falavam. Mas Jesus, sabendo que aquela mulher, que ao meio-dia, todos os dias, ela ia ao poço buscar água. E Jesus, querendo salvar a alma daquela mulher, ele foi até lá. Ele precisou passar por Samaria. E ele foi até lá. E de uma forma estratégica, ele começa uma conversa com ela. E essa conversa começa assim. Ele diz: dê-me um pouco de água. E ela diz: ora, você é judeu? Está pedindo algo a mim, que sou samaritana? Está falando comigo? No versículo 10, Jesus fala assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido-lhe e ele lhe teria dado água viva. Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água viva, de água a jorrar para a vida eterna. Então ele está falando, ela pensa que ele está falando da água natural, da água do poço. Quando Jesus disse: você vai beber dessa água, vai ter sede novamente. Mas a água que eu lhe der, ou seja, Jesus é a água viva. A água viva é Jesus. Em João 7, no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, Jesus fala assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 38, Jesus fala: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Crer e acreditar, existe uma diferença. Eu anotei aqui que crer significa, no grego, pistel. É mais que acreditar na história de Jesus. Muitos acreditam na história de Jesus, da vida dele aqui na Terra. Mas crer é seguir Jesus, é obedecer ao Senhor Jesus, é entregar a vida ao Senhor Jesus. É receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Na carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 1, verso 13, fala:
Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Quando Jesus falou para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Você vê aqui o Espírito Santo? Claro, né? A água é Jesus, a palavra de Deus é Jesus. E o Espírito Santo é concedido por Deus a todo aquele que crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras. O Espírito Santo habita, passa a habitar naquela vida. E ela é uma nova criatura, como está em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus não faz acepção de pessoas. A água que Jesus oferece, que é Ele, a vida eterna, para todos que crerem.